Em uma tarde de primavera de 1954, Antônio Rossi, então com 35 anos de idade, juntamente com alguns amigos metalúrgicos, se dirige ao norte do estado de São Paulo, a Paraibuna, às margens do rio com o mesmo nome. O jovem estava entretido em uma pescaria quando, ao girar a cabeça, topou-se com duas estranhas criaturas a uns 30 metros de distância. A primeira impressão do pescador foi de pavor. Quando os seres se aproximam, pôde ver que estavam completamente nus. Não possuíam órgãos sexuais aparentes. Eram altos, com 2 metros de altura e tinham somente 2 dedos, um em cada mão e pé. Não tinham cabelos. O corpo era atlético e não se notavam sinais de ossos. Rossi acalmou-se quando percebeu que ambos os seres sorriam. Tinham olhos exageradamente grandes e pupilas amareladas. Não tinham sobrancelhas e de seus rostos emanava um ar de bondade. O nariz era minúsculo e achatado, as orelhas eram pequenas e a cabeça um pouco maior que as nossas, de forma ovalada. Nesse momento, Rossi perguntou para os seres se eles desejassem alguma coisa, mas os seres não lhe responderam. O que estava mais à frente somente levantou o braço e apontou para seu próprio olho. Entretanto, Rossi percebeu dentro de sua cabeça alguns sons, embora os seres não falassem com os seus lábios. Escutou algo como que eles vinham em paz e que eram habitantes de outro planeta. Tenha confiança em nós, que viemos convidá-lo para visitar nosso mundo. Não estamos exigindo, apenas convidamos. Se aceitar, será de sua espontânea vontade. Dentro de poucas horas lá chegaremos. Garantimos trazê-lo de volta com a mesma saúde e disposição em que agora se encontra. Então poderá relatar aos seus semelhantes tudo o que viu e aprendeu, disse um dos seres. Depois de muito vacilar, Antônio Rossi aceitou o convite, confiando na honestidade de seus estranhos interlocutores. Foi quando o conduziram até um verdadeiro disco voador, de cor cinza pálido, de uns 30 metros de diâmetro. Sua altura na parte central, onde havia uma cúpula, seria de uns 9 metros e pairava no ar, livre de contato com o solo, a meio metro de altura. Rossi entrou por uma porta, subindo por uma escada, e no interior do aparelho encontrou outro ser com as mesmas características dos anteriores. Um dos seres lhe estendeu a mão com um copo e com um líquido grosso como mel. Disse-lhe para beber, pois era imprescindível para estar preparado para a longa viagem. A sala onde se encontravam os 3 seres tinha 8 metros de diâmetro. Era completamente redonda, de paredes lisas, com teto curvo em formato de cúpula, e bem iluminado. Apesar da claridade, Rossi não pôde localizar a origem da luz. Intensiva e difusa em todos os ângulos, perfeitamente homogênea. Por todos os lados não se projetava uma única sombra, dando a impressão que a luz provinha de todas as partes do disco voador. No centro havia uma mesa circular de 2 metros de diâmetro e umas 12 banquetas fixas ao solo, de 60 centímetros de altura. Tinha um único pé e se espalhavam simetricamente por toda a volta da sala, exceto do lado de um misterioso painel. Este possuía 3 metros de comprimento e 1,80 m de altura, e uma série de esteiras, alavancas e botões, tendo no centro uma tela ovalada de uns 70 centímetros de ponta a ponta. Os botões eram como sintonizadores, uns opacos e outros mais luminosos. Por mais que os olhasse, o viajante terrestre não encontrou fios, ligações, ponteiros, tomadas ou relógios de registro como os utilizados nos nossos aviões. Parecia que tudo estava fabricado em um único bloco de um mesmo material. As alavancas pareciam correr em esteiras ou canaletas, e havia outros dispositivos desconhecidos, tendo por baixo a sinalação de pequenos traços. Rodeando a sala, havia uma série de pequenas janelas, entremeadas de linhas divisórias. Eram ovaladas, com cerca de 25 centímetros, e dispostas a uma altura de 1,80 m. Em vão Rossi tentou descobrir alguma porta, mas uma abriu-se no sentido de correr.
mas as suas reentrâncias haviam desaparecido ao fechar-se. Tudo que Rossi podia ver possuía formas arredondadas. Não havia absolutamente nada quadrado ou com ângulos retos. Em determinado momento, os seres chamam ao passageiro para olhar para a tela do painel. Aparece então uma bola esverdeada no centro da imagem que foi aproximando-se pouco a pouco, onde se observam rios, montanhas, lagos e logo o que parecia ser a cidade de São Paulo, com seus edifícios, e o aeroporto de Congonhas, com espantosa nitidez e proximidade. Durante a viagem, os seres conversam com Antônio Rossi por telepatia e falam de assuntos diversos, mas nada relevante. Quando a nave se aproxima do planeta dos seres, Rossi vislumbrou uma cidade em forma oval, que parecia ser feita toda de vidro. A nave pousou suavemente e lá fora havia uma comitiva para receber ao terrestre. Homens, mulheres e crianças davam as boas-vindas ao visitante, acenando e sorrindo. Alguns se aproximam e o abraçam. Naquele momento, percebi uma ausência total de ruídos, parecendo estar tudo envolto por uma sutil e misteriosa música. Também observei que as ruas tinham o formato de tubos de um material parecido ao vidro, talvez com 180 metros de largura e as calçadas com uns 40 metros de largura. As casas eram invariavelmente redondas, transparentes, equidistantes, com jardins floridos, mas sem janelas, segundo Rossi. Nesse momento, o terrestre percebeu a diferença entre homens e mulheres pelo comportamento de maior delicadeza do sexo feminino. Embora não possuíssem seios aparentes e outros sinais sexuais externos, tampouco viu pessoas obesas. No centro das avenidas existem plataformas onde pousam os discos voadores. No planeta não existem veículos particulares, somente coletivos. Na verdade, o visitante saberia mais tarde que a população daquele mundo extraterreno vivia uma espécie de socialismo avançado, que facilitava a recuperação moral e física dos menos favorecidos pela sorte. De fato, aquela civilização não usa dinheiro e quase todos os serviços são coletivos, gratuitos. Não tem guerras nem disputas externas entre eles. Aqui no canal você pode conferir a história de Arthur Belletti, que foi raptado e levado a outro planeta, que tinha os mesmos moldes políticos do planeta visitado por Rossi. Vou deixar o link na descrição para que você possa ver mais tarde. Um dos seres se apresentou a Rossi como sendo um médico. Entre muitas coisas que comentou, que o seu povo se reproduzia de uma forma peculiar, através do ósculo germinativo, uma espécie de beijo prolongado. Ao não possuírem órgãos sexuais, a mulher é dotada de uma bolsa para a gestação, bem como uma pequena incisão para permitir o nascimento do filho, e não possuem pulmões, respiram pela pele. Por não possuírem dentes, os alienígenas se alimentam basicamente por líquidos e não possuem sistema excretor. A medicina no planeta é extremamente avançada e não possuem um medicamento que, ao entrar em contato com o ferimento, cicatriza rapidamente. Existe religião no planeta alienígena, com templos e uma figura central exercendo a função de sacerdote, assim como na Terra. Praticam esporte de contato e coletivo. Embora não usem armas, aquele povo dispõe de uma espécie de raio laser, chamados de raios bítricos. Seria como raios luminosos, potentíssimos, de baixa e alta frequência, com alto grau de destruição. Seria capaz de desintegrar a Terra em 20 minutos, porém nunca tiveram a necessidade de usar com fins militares. Foi-lhe mostrado um capacete que, ao ser colocado na cabeça, seria capaz de reproduzir os pensamentos do indivíduo em forma de escrita ou desenho. Chegou o momento de voltar à Terra. Tal como na ida, Rossi tomou o mesmo líquido viscoso para sua preparação. O seu anfitrião aconselhou ao terrestre escrever um livro relatando as suas aventuras naquele planeta situado em algum lugar do universo. Prometeu voltar futuramente para propiciar-lhe outra viagem para visitar outros 3 planetas. Um deles tem 96% da sua superfície coberta por água, onde os habitantes lutam contra a escassez de alimentos. Estes são exímios nadadores e mergulhadores, mas se enfrentam terríveis e
devastadoras batalhas contra monstros marítimos, semelhantes aos extintos brontossauros e dimetrodons. Em 2009, a NASA descobriu o GJ1214b, um planeta potencialmente habitável que seria formado basicamente por água em estado líquido. Em outro planeta que você deveria visitar, os seus habitantes são semimateriais, vivem cerca de 3.600 anos e dispensam alimentos sólidos ou líquidos, mas absorvem nutrientes da atmosfera através da respiração. Sua atividade é basicamente mental. A nave espacial voltou ao mesmo lugar do rio onde havia recolhido Antônio Rossi. Ele consultou o relógio que marcava precisamente 17:06 do dia anterior e estava parado. Pela altura do Sol, deveria ser umas 10 horas da manhã. Entre a sua ida e volta teria se passado mais ou menos 12 horas. Passados 8 dias, Rossi divulgou sua história para as pessoas próximas. Antes de partir, o alienígena revelou a Rossi uma profecia, que em 2030 haverá uma revolução no comportamento humano, que os polos do nosso planeta derreterão, dando lugar a terras férteis, que iremos evoluir e consumir apenas 7% do alimento que consumimos hoje. Viveremos em média 40 anos a mais, e a população do mundo vai chegar a 16 bilhões de habitantes. Vale lembrar que Rossi teve esse contato em 1954. Mas e você? O que acha desse caso? Essa história é muito semelhante à contada por Arthur Belletti em seu livro. O que chama a atenção é que em ambos os casos os alienígenas possuem um alto grau de religiosidade. Na Bíblia está escrito: "Na casa de meu pai há muitas moradas." João, capítulo 14, versículo 1, parte B. Seria o termo casa significar universo? E o termo moradas, planetas habitáveis? Deixe sua opinião. Se gostou, clique em gostei e inscreva-se no canal. Até a próxima.